2 anos após o retorno do Oden, uma batalha ocorreu em Ringo entre os piratas do Cebolão e os piratas das Feras. Ao mesmo tempo o túmulo do deus da espada Ryuma foi roubado, e mesmo assim o Oden continuou a dançar. Ele pergunta aos seus vassalos se eles ainda querem o servir. O Kappa diz que ver o mestre Oden dançar pelado não é mais novidade. O samurai diz que então vai continuar ensaiando sua dança, a dança do peladão. Enquanto ele dança, as pessoas comentam que o clã Kozuki chegou ao fundo do poço. Eles ouviram dizer que o herdeiro Momonosuke é outro idiota. O Oden termina sua dança e volta para casa. Ele pensa que fez sua família virar motivo de piada. A Hiyori chama ele e pergunta se não vai praticar hoje e diz que adora a dança dele. O Momonosuke também fala que gosta. Ele sorri e pergunta se a Toki quer o divórcio. Ela fala que não consegue ficar longe da terceira espada. O Daimyo Bobão de Kuri era assim que o ano inteiro chamava. As únicas pessoas que continuaram a falar com ele foram sua família, os seus retentores e os poucos aliados que ele deixou. O Oden fala que veio ver o Ryugoro. Os caras mandam o Daimyo Bobão ir embora, mas a Okami chega assolando os dois. Ela chama o Oden para tomar um chá. O Ryugoro fala que Orochi não tem modos e nunca vai servir um cara como aquele. O Oden pede que ele tenha cuidado. A Okami comenta que o Oden está melhorando sua dança. Ele fica com vergonha. E claro que eles tomam mais um pouquinho. 3 anos após o retorno do Oden, enquanto todos chamam ele de idiota estúpido, o Raizo ainda tem fé que ele tem um bom motivo em fazer isso. O Kinemon concorda e eles vão assistir a dança até o final. Num piscar de olhos 4 anos se passaram, mas nada mudou em um ano. No 5º ano Orochi agiu. Ele apareceu em Kuri com seus subordinados. O Oden cumprimenta o Shogun, e fala que faz exatamente 5 anos desde aquele dia e chegou a hora. O Orochi diz que não lembra, e pergunta como ele transformou aquela Kuri selvagem numa cidadezinha dessas. Ele quer construir várias fábricas de armas aqui. Ele se aproxima dizendo que espera que o Oden coopere. O samurai pergunta sobre o navio e a promessa que fizeram. O Orochi chuta o Oden e pergunta do que ele está falando. Se forçar todos aqui trabalhar dia e noite, a produtividade será excelente. Eles vão transformar o país de Wano num polo industrial de armas. O Orochi fala que o Ryugoro era demais para ele, então deixou nas mãos do Kaido. Ele até que queria o chefe do submundo de Wano como seu subordinado, mas desistiu. Pode ser que ele até acabe morrendo, porque os capangas dele resolveram resistir, e todos foram fuzilados. O Orochi conta que a esposa do Ryugoro começou a chorar e se atirou em cima deles e também foi fuzilada. Ele pergunta ao Oden como está seus filhos, e fala que deve cuidar bem deles. O Orochi vai embora dizendo que deixa a construção das fábricas com ele. Como esperado da sua família e retentores, o samurai suportou a dor por 5 anos. Não aguentava mais e não foi capaz de segurar as emoções. O Oden pretende fazer eles pagarem. O Kinemon fala que era isso que eles estavam esperando. O que vocês estão prestes a testemunhar agora é o maior momento da vida de Kozuki Oden. Ao seu lado 9 homens que ele tornou seus samurais se reuniram. Guerreiros famintos por uma luta e até mesmo as espadas que eles carregavam exibiam aquela aura ardente. O povo passou a homenagear essa imensa lealdade, chamando de os 9 bainhas vermelhas. O Yasui recebeu uma carta do Oden e pretende ir até Kuri. De noite a Hiyori acerta uma voadora no Momonosuke, enquanto Oden e seus vassalos estão caminhando até a luta. Ao chegar no campo de batalha ficaram sem acreditar. Vários piratas começaram a aparecer diante de seus olhos. São centenas de piratas com sede de batalha. O Kaido aparece na sua forma dragão. O Oden pergunta como ele sabia que estavam vindo. O Kaido fala que talvez haja um espião no castelo de Kuri. Ele não quer transformar sua mansão novinha em um campo de batalha e por isso veio até aqui. O Oden pergunta se a promessa de 5 anos atrás foi tudo mentira. O Kaido diz que sim. Naquele dia eles estavam em desvantagem. O Oden tinha acabado de voltar e se juntasse forças com o Ryugoro, todos os samurais e yakuzas de Wano se tornariam seus inimigos. O Kaido fala que não tinha tantos subordinados antes. Se o Oden tivesse feito jus à sua fama de psicopata perigoso que não se importa com vidas humanas, teria sido uma batalha difícil. Porém ele acreditou nas palavras do Orochi e escolheu a solução na qual ninguém sairia ferido. O Kaido fala que ele é igual o Barba Branca e o Roger, poderoso mas com coração mole, chamando ele de idiota que dançou sem parar, sem roupas e sem respeito. O Oden diz que não se arrepende da escolha que fez, mas agora eles devem falar do futuro iminente. O ar do campo de batalha começa a se formar com todos ali presentes desejando pela guerra. O Oden corre indo a milhares, ele passa levando vários de uma vez. O Yasui fala que recebeu um pedido de ajuda do Oden. Sua esposa e filhos estão em perigo, mas pelo visto o perigo é a Hiyori se é louco. O Yasui diz que a Toki deve se preparar caso Oden seja derrotado. Isso será o fim do país. Um pirata tentou pegar na crocodilagem, mas a Shinobu atirou uma kunai nele. Ela fala que veio como reforço. O Oden se lembra dela das forças ninja. Ele pergunta onde estão os outros. Ela responde que a legião ninja dos Kozuki o Fukurokujus vendeu para Orochi. O Oden não vai julgar quem perdeu a confiança em um senhor bobalhão. A Shinobu diz que está preparada e vai até o fim. Um pirata da primeira linha de defesa entrou
entrou em contato dizendo que foram derrotados. O Kozuki Oden é muito mais forte do que eles estavam imaginando. O Kaido fala que vai ir, e começa a preparar um sopro explosivo de leves. Ele atira nos samurais que explode todo o local onde eles estão. A floresta ficou em chamas. O Oden aparece no meio do fogo, e as asas do Kaido ficaram até impressionados. O Kaido pergunta por que ele não desiste logo. Por acaso eles acham que podem derrotar todos estes soldados? Se eles querem enfrentar o chefão devem subir até onde ele está. O Oden fala que já vai chegar e começa a correr. Os bainhas pensam em ajudar seu mestre, mas o balão apareceu dizendo que será o oponente deles. O King chegou trocando golpes com o Denjiro, enquanto o Kouro come entre as calamidades e os bainhas. O Oden fala que veio pegar a cabeça do Kaido. Os dois começam a trocar alguns golpes mostrando que força os dois têm. O Kaido prende o bigode no Oden e arremessa para longe. Ele saiu voando e caiu no campo de batalha. Seus vassalos não têm nem tempo de se preocuparem com ele. O samurai ainda pretende continuar esse entretenimento. O Kaido fala que estava esperando alguém como ele. O Oden ativa seu haki de armamento. É agora que o bagulho vai ficar louco. Ele usa sua empunhadura dupla, a cascata do paraíso. O Kaido acerta o sopro explosivo em cheio, mas o Oden não pretende desistir. Carregando o peso de Wano nas costas, ele acerta a cascata do paraíso com gosto. Tatuagem grátis no dragão. O Kaido começa a voltar à sua forma original, porém ele tá puto no momento. O Oden fala pra ele nunca mais colocar os pés no país de Wano. Se é louco nenhum dos dois tá puro, mas nessa hora o Oden ouve o Momonosuke pedir socorro. Quando ele se vira, o moleque dá risada. O Kaido acerta a servida no samurai, a bruxa velha se transforma se revelando, e por um instante de distração os bainhas são derrotados facilmente. Assim chegou o fim a lendária batalha de Kozuki Oden e os 9 bainhas vermelhas. A floresta de Udon pegou fogo por 5 dias antes de chover. O Momonosuke pergunta quando seu pai vai voltar. A Hiyori diz que fez um balão para ele. A Toki abraça eles. Kozuki Oden Daimyo de Kuri foi preso com os seus 9 retentores. Eles foram encarcerados na capital das flores esperando sua punição por se rebelar contra o Shogun. A Shinobu se lembra do momento que foi capturada. Um pirata pergunta se ela é aliada do Oden. Ele fala que essa mulherzinha não é sua vassala, e deve ter vindo pela sua cabeça. Um cara grita que a sentença dos samurais foi decidida. Os 10 samurais malignos que ousaram se rebelar contra o Shogun Orochi serão sentenciados à execução por fervura, e será realizada em público em 3 dias. E 3 dias se passaram. Os cidadãos correm querendo assistir uma morte por fervura no óleo. A Toki fala que o Momonosuke ainda não pode comer. Por que não checaram se está envenenado? Ele pergunta por que estão querendo tirar sua vida. Ela responde que o pai dele é alguém importante, e um dia o garoto será aquele que suportará nos ombros o peso desse país. Chorando, Momonosuke tenta perguntar se seu pai vai mesmo morrer hoje. E diante do caldeirão o Oden se encontra junto dos seus 9 bainhas. O Orochi diz que é hora de começar. Os cidadãos em volta falam que no fim nem conseguiu derrotar o Kaido. Enquanto o Oden começa a caminhar até o caldeirão, o Orochi não vê a hora deles pularem. O Kaido se mantém em silêncio. O Oden se vira e pede que ele dê uma chance. Por que precisa viver? O cara fala pra ele parar de implorar pela vida, e acaba caindo no caldeirão. A morte foi rápida. O Orochi se irrita perguntando por que eles dariam uma chance. O Kaido pergunta o que o Oden está tramando. Ele responde que os 10 vão entrar no caldeirão, mas se algum deles sobreviver pelo tempo que o Kaido determinar, todos devem ser libertados. O Orochi chama ele de idiota dizendo que vai ser morte instantânea. O Kaido sorri. Os cidadãos chamam ele de mau perdedor, mas o Kaido manda trazer o relógio porque vai ser divertido. Ele vai dar 1 hora e vai assistir até o fim. O Oden caminha e pula no caldeirão com a determinação inabalável. Assim que mergulha grita de dor. O Kinemon manda todos seguirem o mestre. O Oden é o brabo, desenrola um cover e pede que seus vassalos subam. O Kin fala que isso é como viver em desgraça. Eles querem trocar de lugar com seu mestre, mas Oden manda eles calarem a boca e diz que isso é uma ordem. O Orochi fica puto porque os bainhas não estão no óleo. O Kaido diz que todos os 10 estão dentro do caldeirão, e fica impressionado com o feito do Oden. Agora é hora de começar esse entretenimento. O bagulho não é fácil, não, se é louco. O Kaido pergunta o que foi, não passou nem 1 minuto, assim vai acabar o show rápido. O Raizo fala que vai morrer só com esse calor. O Neko manda ele calar a boca, senão vai jogar ele dentro do caldeirão. Os cidadãos dizem que isso é um tédio. Eles pensaram que a morte seria mais exótica, com gritos ou algo do tipo. Um cara fala que tem mais o que fazer, esse daimyo bobão já encheu o saco. A Shinobu fica brava ao ouvir ele falando essas merda. Ela fala que se ele repetir vai matar ele ali mesmo. Como ousam falar do mestre Oden sem saber de nada? Ela pergunta quem eles acham que é o responsável por terem uma vida pacífica até agora. Se o Oden morrer, todos vão sentir na pele a dor desse caldeirão. Ela fala que Orochi não é um shogun nem um ditador. O objetivo dele é ficar acima de tudo e de todos. Então vemos o momento que Oden invadiu o castelo querendo a cabeça do Orochi. Ele manda o samurai escutar. Para ele, todos são responsáveis pela tirania que o clã Kurozumi sofreu, e não liga se eles morrerem.
O motivo que ele se tornou o Shogun foi para destruir esse país e concluir sua vingança. O Orochi conta que no passado seu avô cometeu um crime e foi obrigado a cometer seppuku. O clã caiu em desgraça. Até aí ele fala que compreendeu, mas o problema veio depois. Todos os membros sobreviventes foram caçados até a morte, espancados e jogados no rio. Ele ficava com tanto medo que não conseguia dormir, mesmo depois do culpado ter sido morto. Enquanto o nome Kuruzumi existir, até mesmo as crianças seriam taxadas de criminosos, e por isso ele vai se vingar desse país. O Oden manda ele se ferrar. O Orochi revela várias pessoas amarradas, são tributos para o Kaido. No telhado o Kaido conta que essas pessoas serão vendidas ou mortas, tanto faz. O Oden ataca ele dizendo que vai recuperar o país. Ele acaba caindo dentro do castelo, e o Kaido aparece atacando ele. A sala começa a ser devastada. O Oden diz que vai acabar com eles todos, espancando cada um. O Orochi, temendo pela sua vida, pergunta se ele quer que pare com os sequestros. Mesmo se o Oden entrar em guerra agora, ele vai perder bastante. E pensando na vida dos cidadãos e na sua família, o samurai ataca Orochi com tudo, mas a barreira salvou o desgraçado. O Kaido manda ele decidir logo, uma guerra ou a vida do povo. O Oden larga sua espada. O Orochi diz que eles não vão ficar nesse país para sempre. Se ele cumprir a sua parte do acordo, eles irão embora em 5 anos. O Oden aceita a proposta. A Shinobu conta para todos que Oden dançou pelado como um pedido de desculpas ao clã Kuruzumi, contanto que ele abandonasse seu orgulho. 100 vidas seriam salvas a cada dança. Ao mesmo tempo, ele viaja para todas as regiões garantindo que tudo estava bem. Chorando, a Shinobu diz que o mestre Oden sempre protegeu esse país e pergunta aos cidadãos quem é o Daimyo bobão. O Oden ainda está sofrendo no óleo, enquanto o Orochi e o Kaido estão rindo. Os cidadãos ainda estão em dúvida se isso é verdade, mas a Shinobu fala que ainda dá tempo deles reconhecerem o Oden. Mas o Fukurokuju junto de alguns ninjas aparecem. Ele fala que morre o Daimyo bobalhão que se rebelou contra o Shogun. É isso que vai ficar na boca do povo. Ele fala que ela vai sofrer as consequências por causar esse tumulto. A Shinobu diz que já é vassala do Oden e vai viver e morrer com eles. Os cidadãos começam a pedir que o Shogun pare a execução, mas ele simplesmente ordena que atire, e várias flechas acertam eles. O povo percebeu na hora como Orochi, descendente do clã Kuruzumi, seria vingativo e temível. Só depois disso tudo os cidadãos perceberam que o Oden é a única esperança e agradecem por tudo. O Kinemon fala que é tarde demais, mas o Oden diz obrigado e vai fazer o seu melhor. Porém Orochi não pretende deixar passar batido a empolgação do povo. Quando se deram conta, todos estavam cercados por subordinados armados do Orochi. A temperatura do óleo, que superou os 700 graus, continuou aumentando. Flechas carregando mensagens do incidente foram disparadas em cada região, avisando os líderes. O Oden chama seus vassalos e pede que, caso alguém consiga sobreviver a este caldeirão, deve abrir as fronteiras do país de Wano. O Kinemon pergunta o que ele encontrou no mar viajando com o Roger. O Oden conta que os responsáveis por isolar o país no passado foram os Kozuki, para proteger o Wano de um poder enorme. O mundo inteiro espera por alguém, e quando ele aparecer depois de 800 anos, esse país deve ser receptivo e cooperativo. O Oden fala que tem certeza que vai morrer hoje. A Okiku diz que 1/3 do tempo já se passou, mas o Oden pede para eles abrirem as fronteiras e façam isso por ele. O Denjiro fala que eles vão fazer isso junto do mestre, mas o Raizo interrompe e diz que o sonho do Oden é o sonho deles, e meia hora se passou. O óleo matando só de encostar-se é louco. O Orochi começa a ficar irritado que o Oden não morre. Ele manda aumentar a temperatura, e seus subordinados trazem mais lenha. Porém o samurai não morria de jeito nenhum. Agora só falta 10 minutos. O Orochi pergunta se ele é vulnerável ao calor. O Oden olha para o relógio e faltam 5 minutos. Ele se lembra de algumas aventuras que viveu navegando com os brabos enquanto resiste a esse inferno. Mais 4 minutos se passaram, e quando chega nos 10 segundos começa uma contagem regressiva. No último segundo Oden sorri. 1 hora se passou e todos comemoram que ele conseguiu. Os vassalos choram vendo o feito insano do seu mestre. Armas são apontadas na direção deles. O Orochi fala que decidiu mudar a sentença de fervura por fuzilamento, e não vão só executar o Oden, mas também sua família. O primeiro que foi tentar dizer alguma coisa tomou um tiro, e todos começam a correr desesperados. O Oden juntou forças e jogou seus samurais em direção à liberdade. O Kinemon manda todos correrem até Kuri sem olhar para trás, e até mesmo a Shinobu começa a acompanhar eles. O Kaido fala que o corpo do Oden já está morto, e o mínimo que pode fazer é matar ele a tiros. A era dos Kozuki termina aqui. O Oden manda ele não subestimar seus samurais. Enquanto todos estão tentando fugir chorando muito no processo, o Kaido diz que mesmo que o momento do Oden seja infeliz, a morte heróica dele será lembrada por gerações. Ele fala que não liga de ser esquecido, porque seu espírito será eterno. O Kaido pede desculpas pela velha, e conta que matou a Higurashi. O Oden diz que o Kaido é alguém honesto e manda ele ficar mais forte. Ele fala que fica feliz se as pessoas falarem dele enquanto bebem, se lembrando dos seus samurais.
da sua amada esposa, e dos seus 2 filhos. Com um sorriso sincero ele diz adeus a todos, inclusive você que está assistindo. Oden não seria Oden, mas antes de completar, o Kaido apertou o gatilho, acertando bem na cabeça do samurai, e todos os cidadãos dizem se não fosse fervido, e assim foi o fim de uma lenda. Que cara foda, máximo respeito pelo Oden.